Comecei a gravar agora. Então, assim, ó, aqui, bom, isso aqui o Maia pediu para eu implementar um mecanismo que ordena LOEC com base na API do Google, beleza? E Ok. aí eu fui lá e implementei. E, bom, vamos lá. Esse aqui é um pacote que está na minha máquina, que daqui a pouco eu vou subir, né, pro GitLab, né, e ficar tudo certo lá, mas por enquanto está na minha máquina. E ele é um pacote de rotas. O objetivo dele é simplesmente ordenar rotas de qualquer estrutura dentro dos Correios, utilizando a API do Google, certo? E beleza. Ele tem aqui, ó, você observa que não tem um main aqui na raiz dele, e os mains, né, que são executáveis, eles estão dentro de examples. Deixa alguém entrando aqui. Tem mais um aqui, a Clédia. E os mains estão aqui. Então, assim, você tem um exemplo aqui de rota, para calcular latitude e longitude. Você tem aqui um exemplo de LOEC, tem alguns exemplos aqui, são exemplinhos, né? E você tem aqui um exemplo de servidor, né? Uma API que a gente vai startar e vai conseguir receber LOEC e devolver LOEC. Recebe uma LOEC, devolve uma LOEC ordenada. Então já tá tudo funcionando. Que o Maia fez? O Maia veio aqui e me deu uma lista de LOECs. Ele deu 11 LOECs para mim, né? Essas coisas aqui que ele pegou, com uma condição, né? Que elas tivessem menos de 100 pontos, que é o limite que a API do Google nos deu. Prometeu que se a gente der mais para eles, eles dão mais para a gente, né? O que eles querem? Eles querem que a gente mastigue dados e entregue para eles poder fazer avaliação de teste, tudo, de performance e tudo mais. E em troca eles vão dar mais pontos pra gente, né? Mais pontos que a gente vai poder calcular de uma vez só. Então, assim, até que no início o Maia falou, não, vamos criar um mecanismo que a gente vai fracionando. A Eu gente tô vai. passando pra mais gente entrar aí. Tá. Pera, Andréia. A Lembra gente. da Andréia? Lembro. Tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Beleza? A gente vai fracionando, né, a ideia do Maia. Aí o pessoal do Google falou: não, deixa quieto, isso vai dar uma solução subótima, que pode dar problemas. E aí eles prometeram pra gente dar mais pontos. Beleza, então o Maia me deu aqui 11 LOECs, né? Uma aqui que foi uma primeira, né, que ele pegou, e depois outras que ele pegou numa paulada só aqui, que tem esses nomes estranhos. Beleza, aí qual que era o objetivo? O Maia falou o seguinte, ó, pega as LOECs, submete para a API do Google e reordena essas LOECs. Simplesmente isso. Ignora tudo que o Google devolve. Ele devolve uma série de coisas, como por exemplo polígonos lá para colocar no mapa. Ele falou: ignora isso daí por hora e, dada uma LOEC, devolva a reestrutura com as ordens dos itens ótimas, né? Beleza. Então essa foi a brincadeira. Então vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. Pegar o primeiro exemplo aqui, que é esse LOEC demo aqui. Eu criei vários exemplos aqui, e um deles é esse otimiza aqui. Certo? O que o otimiza faz? É um exemplo, tá? Então, otimiza, eu pego uma LOEC de um arquivo JSON, né? Eu jogo ela para uma estrutura. Ah, tá, vamos lá. Aqui tem tudo, né? Aqui tem a API do geocoding do Google, aqui tem a API rotas do Google, e aqui tem um pacote LOEC. Qual que é o objetivo? O objetivo aqui não é só ordenar LOEC, o objetivo é ordenar qualquer coisa que o correio precisar. A pasta LOEC é só uma implementação. A pasta LOEC é só uma implementação possível. Se de repente surgir aí, eu quero uma lista de endereços no papel de pão, né? Vai dar para utilizar essa API aqui razoavelmente fácil. Só vai ser necessário implementar um pacote para aquilo que vocês forem ordenar e usar os mesmos métodos ali de ordenação que vai funcionar. Depois eu explico se precisar. Tem gente entrando aqui, mano. Eu joguei pra geral aqui da gerência. Pode deixar entrar. Tá, beleza. Beleza. Então, beleza. Então vamos ver esse cara aqui, né? Eu vou. Vixe, Maria. Peraí. Tem como outra pessoa aprovar os entrantes? Não sei, cara, não sei. Acho que vai perder mais tempo aprendendo isso do que controles do organizador. Ativar. Será que eu posso deixar entrar? Não. Tá. Não quer. Acho que deve ser o gratuito, não deve ter isso.
Bom, então beleza. Então eu vou ler esse cara, eu vou devolver, né? Tem aqui a LOEC, toda a estrutura da LOEC que o Maia me mandou, eu fui lá, implementei, né? A LOEC tem a estrutura aqui de todos os campos, né? O que a gente tem de subdocumentos aqui, certinho. E aí eu chamo essa função otimiza do pacote LOEC, ou seja, isso aqui é o pacote LOEC que tem uma função pública, otimiza, que recebe uma LOEC e devolve uma LOEC otimizada, certo? Então o objetivo qual que é? Pegar a LOEC e devolver ela otimizada. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Eu vou rodar esse cara aqui, ó, otimiza, né, que está aqui embaixo. São vários exemplos que eu fui comentando aqui, agora otimiza. Deixa eu pegar aqui LOEC demo. Vou fazer um build aqui, ele vai compilar, e vai executar, né? Ele vai ler essa LOEC. Vamos dar uma olhadinha nessa LOEC para a gente saber do que a gente está falando, né? Então a gente tem aqui uma LOEC, então ela tem aqui uma série de campos e o que interessa mesmo para a gente é essa lista de itens aqui, que pode ter no máximo 100, e aí cada item tem uma série de informações aqui e tem o que interessa mesmo, informações do endereço. Então, eu pego esse endereço aqui, submeto para o Google faz uma série de coisas lá, ele obtém a coordenada geográfica, depois dos detalhes, e aí com base nessas coordenadas geográficas eu submeto para uma outra API e falo assim, ó, dados esses pontos, por favor, otimize para mim. E aí eu pego essa relação de sequências reordenadas e reconstruo a LOEC aqui. Aqui eu estou imprimindo a LOEC. Eu vou até rodar em modo de debug para vocês terem uma ideia uma visão mais clara do que está acontecendo aqui. Então aqui eu estou só rodando o exemplo, né? Que lê uma LOEC e ele para bem aqui no final. Ó, agora ele está batendo lá no Google, lá. Bom, beleza. Então aqui está a LOEC original, que tem uma série de itens, com a sua posição exata. Aqui, observa aqui a ordem 1, ordem 2 e tudo mais. E aqui, quando a gente vê esse L2 aqui, ou seja, uma cópia dessa LOEC. Pera um pouquinho, eu tenho que dar um F9 aqui para ir para o próximo breakpoint. Aqui você tem o L2, que é a mesma LOEC, só que com a ordem modificada. Só para ter uma ideia aqui, né? Óbvio, né? O início e o fim são sempre os mesmos, né? Você só quer reordenar o miolo, a zona que é. Então, se você tem 100 pontos, você pode ter 98 intermediários. Você vai ter 98 intermediários. Então, esses 98 intermediários podem ter uma ordem completamente diferente da que foi informada inicialmente. E a ordem ótima. Quer ver? Ó, dá uma olhadinha aqui. Ó. Eu vou pegar o segundo ponto aqui de itens, né? Original. O segundo ponto aqui. Olha, um Readable Native Array Length. Ele não deixou eu ver o debug aqui, mas ele deixa. Mas resumindo, todos esses pontos que estão aqui, o primeiro e o último estão na ordem exata, e a partir do segundo até o antepenúltimo, né, que seria esse aqui, eles têm uma ordem que o Google especificou. E aí o que eu faço? Sai o gato digitando aqui em cima do meu teclado. Eles acham que eu estou falando com eles. E aqui está a ordem. Então é isso. Aí eu fui lá, desenvolvi uma API. Então agora eu vou subir um outro exemplo. Aqui um exemplo curto, né? Não vou dar detalhes aqui, mas o exemplo curto. Agora eu vou pegar aqui uma API simples de tudo, que o Maia pediu para mim, assim, ó, faz uma API sem autenticação, uma API que não tem nada, que ela vai rodar no mesmo container que o software PHP do SRO Web, que vai ser o primeiro utilizador desse pacote aqui, né? Desse serviço. E boa, só faz isso. Aí eu peguei, vim aqui, subi uma API de exemplo, subi aqui na porta, acho que 8080, e localhost sem segurança, sem absolutamente nada. E aqui eu tô batendo nesse cara. Tá aqui, ó, rotas, né? Hello e LOEC otimiza. Então aqui, hello tá funcionando aqui, né? Deixa eu colocar aqui local. E aqui o LOEC otimiza, recebe uma LOEC e aperto send aqui, ele devolve para mim a mesma LOEC otimizada. Eu queria mostrar aqui a sequência que ela muda, né? Eu vou até pegar aqui, ó, o destino, né? A origem, que é a request. Ele devolve ele devolve a response. Só pra gente brincar aqui. Então aqui, ó.
Peguei aqui a request, a response. Vocês podem observar assim, batendo o olho, né? Número lista. Ó, eu vou dar Ctrl Tab aqui, ó. Número lista. Eles são a mesma coisa, tá vendo? Ó, 52, 1, 23, 29, 52, 23, 29 no final. E aqui você tem o primeiro endereço e o primeiro endereço, que é o mesmo, tá vendo? Observa que o objeto é o mesmo, né? Final 213 aqui, ó, final 213. Mas a partir do segundo, a origem tá 212 e no segundo aqui, 212 deu a mesma coisa. 136. Não, mas é outro objeto, ó. 4136, tá vendo? O segundo e aqui o 4, não, cara, é o mesmo. É o mesmo. Aqui, no caso, deu o mesmo. Eu acredito que foi o mesmo. Foi o mesmo. Vou pegar o terceiro aqui. Aí, ó, que legal. Aqui, o terceiro item original tá lá embaixo, ó. Passou um monte de itens e ele veio parar aqui. E aí, o que eu faço? Eu reescrevo essa ordem aqui, tá? Eu altero. A única mudança que eu faço, as únicas mudanças que eu faço na LOEC são mudar a ordem dos itens e, obviamente, respeitar essa ordem aqui. Se bem que eu peguei um exemplo de LOEC aqui, que eu até guardei um print. Alguém falou alguma coisa aí. Bom dia. Eu levantei a mão para fazer uma pergunta. Ah, tá. O que é? Eu sou mal educado, mesmo, não presta atenção. Não, você fixou o primeiro e o último objeto da lista? Fixei, porque... Não, mas eu entendi o que você falou. Ah, mas eu quero poder mudar isso daí. Sim, a LOEC eu criei um mecanismo dentro dela, senhor Rogério Maia, chamado endereço inicial e endereço final. Essa estrutura da LOEC, ela não pertence. Tá tudo documentadinho aqui, tá? Ó, endereço inicial não faz parte da estrutura original de uma LOEC, é opcional e pode... e é usado para informar o endereço inicial não contido na lista dos destinatários. Ou seja, se você quiser ter a opção de não ter que manipular o JSON da LOEC deliberadamente ali, pô, que é chato pra caramba, se fizer isso, resolve. Se você for lá no JSON e colocar o item do começo, o endereço, e o item último, outro endereço, resolve. Mas caso você não queira fazer isso, porque isso é chato, eu quero só colocar uma linha lá, quero colocar uma linha de endereço inicial e final... você vai poder manipular e mandar isso na request. Então, ótimo. Isso é uma exigência. Desculpa. Isso é uma exigência da API, Gaio. Porque não é uma exigência da API, é uma opção. O endereço inicial e final, porque poderia ser o local de saída dele, né? Não, sai do CDD e volta pro CDD. É o que eu ia falar, isso aí mesmo. Achei que era isso que ia ser. Então, mas vamos lá. Isso é um detalhe, é uma implementação que tem que ser colocada na LOEC e você pode colocar aqui tranquilamente, entendeu? Se a LOEC não veio pronta, se ela não veio na sequência exata que vai ser feita a rota, vocês têm a opção de colocar o endereço inicial e o final. Pode até ser o mesmo, não tem problema. Mas vocês têm essa liberdade. Vocês podem decidir, entendeu? O que foi? Antônio e Fabrício, a questão é a seguinte. Para rodar o exemplo do Gaida aí, ele optou por fixar o primeiro e o... Não, vamos lá. Não, peraí, primeira coisa. Acho que tá havendo uma confusão aqui. Quando você vai otimizar uma rota, seja ela qual for na tua vida, o inicial e o final não são tocados. Senão você não sabe onde você vai, você não sabe onde você quer chegar, nem onde você quer sair, partir. Não é um sorteio isso. Mas o inicial e o final não pode ser um objeto que vai ser entregue numa casa. Vai que essa casa seja lá na Ceilândia e o cara isso! Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo que vocês estão falando. Por isso, exatamente por isso que você disse aí, Fabrício, eu coloquei 2 fields adicionais na LOEC que não existem na estrutura original, chamados endereço inicial e endereço final. Ele não está na lista de itens lá, que aqui tem um slice de itens, ó, né? Que você vai poder pôr trocentos aqui, mas vocês têm, em última instância, a possibilidade de colocar dentro do JSON da LOEC o endereço inicial e o endereço final, certo? E aí, com base nisso... Mais uma pergunta. Só um pouquinho. Com base nisso, ele vai considerar estes caras o endereço inicial e final. Caso você não informe um dos dois, ele vai considerar o endereço inicial o primeiro item da LOEC e o endereço final, se não for colocado, o último item da LOEC. Eles são opcionais e é que vocês viram no avesso. Ah, eu quero começar num lugar e parar no outro? Beleza, consegue. Ah, eu quero começar num lugar e parar no mesmo lugar? Beleza, informa os dois aqui. Iguais, exatamente iguais. Beleza?
Então tá respondida a pergunta aí nesse ponto? Sim, quando está preenchido esse endereço inicial e final, ele não congela o primeiro e o último objeto. Se não tiver preenchido, ele congela o primeiro e o último objeto. É que... Isso mesmo. Pode falar, Maia. Não, você já respondeu. Respondi, né? Já respondeu. Então, assim, e é opcional, como eu disse. É opcional. Beleza? Então, voltando aqui, deixa eu ver aqui. Ixi, mano, é 300. Deixa eu fechar aqui, né? Peraí. Que eu tava falando aqui. Bom, beleza. Então, aqui ele já, como eu disse, como eu demonstrei aqui bem porcamente, ele mudou a ordem dos elementos aqui. E é engraçado que a cada hora que você submete esse cara, ele é de um jeito. Ele pode mudar. Eu nunca consegui submeter e ele devolver na mesma ali logo depois, em seguida, ele devolveu a mesma coisa, tá? Então essa é a solução e isso foi tudo que foi explicado. Não tem mais nada além disso nesse momento, beleza? Tem muitas outras coisas que podem ser feitas e como já está entendido, é só agora vocês pegarem e implementarem um acesso, né, a localhost porta 8080, dá para vocês subirem na máquina de vocês, ou subir isso no container onde está o projeto, e criar lá um client PHP que faz o envio e codifica, né, um post. Isso aqui é um post JSON, né, que você manda o corpo JSON, ele devolve um JSON na mesma ordem, e aí você vai poder manipular à vontade. Só uma coisinha, eu encontrei algumas inconsistências em algumas dessas LOECs que estão no banco, isso aí é até um pouco preocupante. Aqui é a sequência, é a ordem que isso aqui é natural de uma LOEC e o texto da ordem que apareceu dentro da LOEC. Observe que até o 26, a posição 26... Vou dar um zoomzinho aí, não tô vendo quase nada. Aqui, ó, não, são dois números, tá? São duas faixas de números aqui. Aqui é a posição natural do item na LOEC, de um exemplo aqui, e aqui é a posição que está escrita lá no campo ordem. Tem um campo dentro da LOEC chamado ordem, tá? Caceta, fechar isso aqui. Aqui, ó, tem um campo aqui em cada um dos itens chamado ordem, tá vendo? 1, 2, e aí na posição 1 tá 1. Aqui, ó. Na posição 2 tá 2. Na posição 27 tá 28. Pulou aqui. Então essa ordem aqui, ela tá... Eu falei, foda-se, eu não vou pôr essa ordem aqui, porque parece que ela já tá inconsistente. Mas é só uma observação de problema. E outra coisa é que eu recrio a ordem aqui. Eu não mantenho a ordem original, nem o valor da ordem. Eu coloco a ordem exata que tá aqui, né? Aí isso aqui eu normalizo isso. Ah, mas eu queria manter a ordem para saber que o primeiro é o 27º. Tudo bem, eu posso implementar isso aqui e talvez, se vocês quiserem, a gente coloca isso como opção também, se você quer trocar ou não. O resto tá feito. Eu tenho mais... Ele tem inserido o objeto na LOEC e em seguida removido, por isso que perdeu essa ordem. Entendi, tem que ter um método lá na inserção. Da original, né? Eu mantenho a ordem, ali no caso é a ordem da original, né? Exato. Exatamente. Ordem, não, desculpa, não, ali que tu mostrou é a ordem da original, né? Não. Que eu acho que eu falei... É a ordem após reordenado, né? Isso, vamos lá. Eu falei duas coisas muito rápido. Aqui, eu fiz só um print, eu fiz um loop lá, imprimindo a ordem aqui é a original, é a LOEC original. Aqui é a ordem natural dela, que eu fui contando de 1 a N, e aqui foi a ordem que eu encontrei em cada um desses itens impressa. Isso foi bonitinho até chegar no 26, na 26ª. Na 27ª, ele pulou aqui, como você falou, alguém deletou, né, e aí perdeu essa sequência, até o final ficou com uma diferença de 1. Né? Então ela ficou, o fio de ordem não ficou mais representando exatamente a ordem ali. Mas o que eu quero dizer é que eu encontrei essa inconsistência, mas na hora que eu reordeno lá, que eu otimizo, eu descarto completamente essa ordem original e eu mesmo reescrevo a ordem aqui. Então isso não vai acontecer lá. Mas não sei se isso é útil, não entendo do problema, entendeu? Não sei se isso é útil. Mas é isso que eu falei. Agora eu tenho mais algumas questões problemáticas, porque esse é o final feliz, tá? Esse é o final feliz. Das 11 LOECs que o Maia me falou, apenas uma pôde ser calculada, e foi essa. Ou seja, né, uma taxa de menos de 10% ali
E aí os motivos variam e a gente precisa discutir o que fazer nesses casos. E também existem problemas de performance envolvidos aí também. Tá? Primeiro ponto, LOECs que não podem ser calculadas. Eu criei aqui um exemplo em LOEC Demo, que tem dentro aqui uma funçãozinha, calcula LOECs. O que esse cara faz? Esse cara pega todas as LOECs que estão na pasta que eu criei aqui no projeto, são LOECs que o Maia me passou, e aqui qual que é o objetivo dele? Ele simplesmente lê o diretório, pega, faz um parse desses JSON para LOEC aqui, faz o cálculo. Observa que eu nem quero pegar a resposta, tá? Esse calcula aqui, tá, senhores? Esse calcula não é útil ainda, ele não é útil em termos concretos, porque ele é útil. Ele só devolve o route response, que é a resposta que o Google dá. Essa resposta tá lá na estrutura do Google, na estrutura do Google lá, e que só existe uma implementação concreta que usa isso, que é a da LOEC. Então precisa entender isso aqui, se vocês quiserem depois ficar mais um pouco para ver detalhes da implementação de como isso foi feito, é bem divertido. Mas o calcula, ele pega e devolve um route response. Por quê? Eu não sei o que vocês querem fazer. Hoje vocês querem mexer desse jeito. Amanhã vocês vão mexer com CSV, que eu preciso pegar a relação de polígonos que vai imprimir no mapa do Google. Então, assim, eu não sei. Então, como eu não sei, o calcula ele devolve uma estrutura do Google, tá? Só que a LOEC, o que ela faz? A LOEC, ela consegue ler esse cara, usar esse cara e reordenar. Então, já está implementado isso para a LOEC. Então, aqui, esse calcula LOEC, como eu disse, pega uma série de problemas. Aqui eu estou lendo toda a pasta com todas as LOECs, as 11 que o Miami passou, e aqui ele simplesmente imprime se deu erro ou escreveu ok. Observe que eu estou descartando aqui a resposta que o calcula faz, só que só me interessa o erro. O erro aqui, se der certo, ele escreve ok na tela, se der errado, ele imprime o erro, certo? Então vamos ver o que esse cara está fazendo aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui vai demorar. Aqui, ó, ele imprime o nome do arquivo, até para eu saber onde é que deu problema ou não. Aqui, isso aqui é todo o tempo que ele está demorando para fazer a conta. Ok, primeiro deu certo. E único. Vai pro próximo aí. Tá indo. O Google tá calculando. Ó, aí, ó. Aí ele escreveu aqui, ó. Invalid argument. Request with more than... a request tem mais de 25 intermediários, né, pontos intermediários, e não pode exceder a linha reta de 1000 quilômetros entre eles. Então, se você tem lá, né, uma série de pontos, né, dentro de um mapa, que ele faz? Ele traça uma linha reta entre todos esses pontos, do primeiro até o último. Se esse perímetro, né, se essa distância em linha reta, ela for exceder 1000 quilômetros, o Google dá um pau, tá? O Google tem uma série de problemas que podem acontecer aqui, inclusive eu vou mostrar. Esse é um deles. E observa, todos eles, todos vão dar algum problema aqui, ó. O segundo deu esse erro de 1000 quilômetros, o segundo, o terceiro e o quarto também. E aí o quinto deu um problema de zero result, ou seja, eu passei o endereço que está lá dentro da LOEC, esse Pedro Eleodoro Silva, aqui com esse CEP, ele devolveu zero results. Isso aqui é um outro erro que o Google dá, que eu estou imprimindo todos. Deve duas LOEC que deram certo aqui, ó. Falei uma só, mas ó, essa aqui deu certo. Essa aqui deu certo, 3. Eu acho que eu tinha visto. Tô vendo várias com ok aí. Não, é verdade, cara. Desculpa, eu acho que eu bati o olho e vi errado. Mas ó, 1, 2, 3, 4 deram certo. Mas a maioria dá erro, né? Que esses 1000 quilômetros. Ó, tem uma que tá com 111 waypoints. Isso. Eu passei uma pra você ser maior, então, do que eu deveria. Isso. E aí isso é um outro problema. Então são 3 problemas encontrados aqui. O que mais aconteceu aqui foi não exceder 1000 quilômetros, né? O segundo que mais aconteceu. O segundo foi não encontrar o endereço em algum. E o terceiro, esse aqui que passou de 100 pontos, que é o máximo que é API. Todos esses erros são do Google. E aí o ponto é o seguinte, senhores. Deu erro, não dá para calcular. Não tem como. Eu não vou entregar um negócio que é uma mentira, é uma farsa. Né? Ó, tem lá 98 pontos, um deles eu não conheço, eu vou devolver um erro. Eu imagino que seja mais prudente do que enfiar o cara numa van ali e fazer ele fazer um caminho que não vai contemplar alguma rota. Eu imagino que seja até ruim isso. 1000 quilômetros.
né? Então, assim, tá com 1.000 quilômetros aqui, senhores. Eu não consigo. A gente não. Desculpa não ter uma representação gráfica disso aqui, porque eu não estudei a API do Google Maps para poder representar esses pontos aqui. Não fiz isso, apesar de ser perfeitamente possível. Eu não fiz isso. E o zero results também é uma coisa que, ora, eu não encontrei o bicho, né? Como é que eu vou colocar o cara? E passar dos mil quilômetros também. Por favor, abre essa LOEC aí essa que deu erro aí do zero results. Já dei aqui, ó, já imprimi o endereço aqui, Maia, ó. Pedro Eleodoro da Silva. Você procurar. Eu queria que você abrisse a LOEC. Sim, senhor. Pra gente achar esse item lá dentro. Com certeza, senhor. Pedro. Às vezes ele tá em mais de um lugar, né? Pedro Eleodoro. Não, só tá aqui. É esse ponto aqui. Então, o Google tá alegando que isso não existe. Mas dos mais de 1.000 pontos que você me passou, esse foi o único que deu zero results. Não, teve 2 que deram zero results. Também teve Santo Antônio aqui em Minas Gerais. Provavelmente o endereço não bate com o CEP, o estado, alguma coisa assim. Isso aí, deixa eu só explicar um negócio pro pessoal, que é o seguinte. Quem tá na reunião aí, a ideia aqui, principalmente pro Ávila e pro Antônio, é a gente usar o máximo da API do Google. A gente não ter que fazer nenhum complemento desses dados com informações que a gente tem aqui dentro, né? E a gente subir essa informação para a API do Google do jeito que ela é, entendeu? E aí ele retornar. Aí agora, Ávila e Antônio, vou bater um papo lá com o Henrique para ver o que a gente vai fazer nesses casos aí. Se essa LOEC a gente coloca como, essa LOEC realmente não tem como roteirizar, porque o só um pouquinho. dela a gente não encontrou lá no... Dona Ivani? Entendeu? Tem entrega? E esse limite de 1.000 quilômetros? Ô, senhor, só vou pegar uma entrega aqui na porta. O porquê desse Vai lá. limite de 1.000 quilômetros? Então, isso daí, eu vou pedir a gente vai puxar a API para cá, a gente vai submeter mais algumas LOECs aí pra gente poder testar. Eu quero ver por que tá dando essa diferença de 1.000 quilômetros. Porque, assim, acho que o Guide já mandou todos os campos que estão no endereço. Podia que eu pedi ele para abrir. Inclusive, uma coisa que tá faltando aí, ó, nessa LOEC mesmo que ele colocou, que eu pedi para incluir o bairro nas LOECs, né? Então era pro bairro tá saindo aqui Era pro bairro tá saindo aqui com logador, tá vendo? No JSON. Era para constar, porque deve ser antiga essa LOEC, não? Então, mas essa antiga. foi aquela última lista que você me passou. De abril? Aí? Essa aí é de abril, antes do 4, por isso. Porque então, já está assim, implementado, eu inseri. Então, a primeira coisa, tem que passar pro Guide Pronto, chegou mais roupa de nenê aqui. Tá. Não, então vamos fazer o seguinte. O Guido, o Antônio fez uma observação interessante aqui. Tá faltando o bairro nessa LOEC, porque eu não observei que essa LOEC era bem antiga. Ela é de 11/4, tá vendo? Certo. Então, o que acontece? Talvez incluindo o bairro aí seja suficiente para resolver esse problema de zero results aí na resposta. Não, beleza. Mas aí tudo bem, isso daí é um problema tático aí. A implementação a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: eu entendo que eu deva dar erro, eu não devo calcular, eu devo avisar. Tá ótimo. Eu tô vendo porque, assim, como é um item dentro de uma lista, a gente pode combinar com o gestor funcional alguma forma de, como que eu vou dizer? Pré-submeter isso, sei lá. Porque de repente ele pode colocar esse item no final, e aí deixa o cara ordenar os outros e ele manualmente vê o que ele faz com aquilo, entendeu? Ó, que legal. Tem uma série de... Eu vou mandar essa LOEC. Né, Ávila? Isso. Ó, vou mandar essa LOEC, ó. Ó o que ele faz. Tá vendo? Devolveu um erro aqui, ó. Internal server error. Devia ser bad request, alguma coisa assim, né? Mas, ó, tá vendo? Ele devolve exatamente o erro até para você conseguir saber do que se trata, entendeu? Você cola aqui no chat, Guide, por favor. O que é? Copia esse endereço que tá aí, cola no chat aqui, por favor. Sim, senhor. Você quer o... Tá. Eu vou colocar aqui o print. Pra você saber a estrutura do bicho. E o texto também. Aí, Guide, o que eu... Vou mandar no seu WhatsApp aqui, Maia, porque esse chat aqui ele é perdido, essa porcaria. Entendeu? O que a gente vai fazer na próxima semana aí? Pode ser no WhatsApp também. Tem mais coisa pra falar, viu, Maia? Antes de você... Bom, então pode falar aí. Tem mais uma coisinha, mas só não perder o fio da meada seu também.
Não, pode falar. Ó, um Não, último eu quero- problema. eu quero o endereço copiável. Mandei os dois. Então, Tem mais um último problema aqui que eu encontrei, que é uma contradizendo o que o pessoal do Google falou lá, que a gente poderia fazer o cálculo do geocoding com multithreading, tá? Você lembra que teve uma reunião que eu falei, ó, gente, eu vou ter que ficar calculando lá, porque assim, senhores, a Aloec, ela não tem a coordenada geográfica. E a coordenada geográfica ela é necessária para calcular as rotas nessa API que a gente está implementando. É uma API, inclusive, beta aí do Google, e a gente está sendo piloto. E ela não tem. Ela não tem. Ela não tem a. O que seria as coordenadas geográficas da LOEC? Latitude e longitude. Não, mas de quê? De cada item? De cada item. Não, mas fica tranquilo, Ávila. Mas esse é o objetivo da API, buscar as coordenadas. Então, mas. Não, tudo bem, tá tranquilo. Eu tô falando um detalhe do Google. O Google não. A API que faz a otimização de rotas não recebe endereços de texto. Ele precisa das coordenadas. Então, por isso, a gente utiliza outra API do Google, chamada Geocoding, que faz o reverso disso. Com base no endereço, ele dá a coordenada, beleza? Tanto é que é por isso que ele não encontrou aquele cara. Então, ele faz isso daqui. Só que é o seguinte, a gente está fazendo essa conta para cada um dos endereços repetidamente. O que, na minha visão, é um desperdício. Cheguei a comentar com o Maia no começo. Falei, Maia, a gente precisa cachear isso, precisa colocar isso num banco. Aí o Maia falou, não vai pôr não. Eu falei, Maia, caralho. Aí ele falou, aí a gente falou com o Google, numa reunião, eu falei, olha, a gente tem problemas em ficar esperando, né? Sei lá, eu tenho 100 pontos, eu vou ter que ficar fazendo 100 requests antes de começar a otimizar aquela LOEC toda vez. Aí eles falaram assim, a gente pode pôr uma cache para vocês e vocês também podem utilizar concorrência. Eu falei, puta, verdade, né, concorrência. Fui lá e implementei com concorrência. Com 4 goroutines ele já fala over query limit. Ele dá lá que eu tô excedendo o limite de queries. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou vir... Isso aí eu tô com reunião marcada com ele semana que vem de novo, já falo para eles, né? Se você puder entrar também, não sei se... Sim, eu vou estar... A filha já vai ter nascido, mas se puder, a gente já Quer ver, ó? isso para eles. Vou mostrar aqui pro senhor. Não, tranquilíssimo. Tranquilíssimo. E deixa eu só te corrigir numa coisa, cara. Eu não falei que a gente não vai cachear nem... Não nesse momento. Nesse momento. Que eu sou meio acelerado, né? Eu já vejo que esse negócio não vai funcionar, é que eu penso em termos concretos, mas... Termos concretos. Não vai funcionar, eu já falo, porra. Ó, aí esse rotas... Com uma velocidade menor aí, no caso. Né? Olha aqui o que o preenche pontos faz. O preenche pontos recebe um gerador de pontos, aí depois aí eu explico a implementação para quem tem interesse em Go aí, quem não tiver interesse, então, tudo bem, mas quem tiver interesse eu explico a implementação, os detalhes da implementação, tá bem legal. Aqui eu coloco concorrência 2, ele vai, ou seja, 2 goroutines calculando todos os pontos de uma LOEC, sei lá, tem 100 pontos, ele vai ter que calcular 100. Se eu puser aqui uma concorrência, sei lá, de 8, e vou mandar ele calcular de novo, ó, eu vou mandar ele calcular aqui tudo, né? Vamos ver o que ele faz. Aqui ele vai tentar descobrir os endereços com uma concorrência 8. Ó, não, aqui não, né? Isso aqui não é... Olha lá, over query limit, tá vendo? Tá vendo? Over query limit. Uhum. Qual que foi a minha... Foi uma surpresa ingrata, porque eles disseram que eles... Não, você pode usar concorrência. Pô, eu meto 8 aqui, ele já não aguenta, entendeu? Ele já não aguenta. Esse overquery limit tem a ver com o nosso direito de fazer requests simultâneas lá. Ou não tá pagando no cartão de crédito. Não sei, cara. Eu só sei que tem lá, dentro da documentação, isso previsto. Qual que é os caminhos que eu posso seguir aqui, tá? Que eu posso seguir de solução. Usar Redis. O que eu acho que é legal, mas não é suficiente. Porque se você tem um endereço, só vai mudar a coordenada geográfica daquele endereço se tiver um terremoto e mudar as placas tectônicas. Né? Absurdamente. Daqui uns milhões de anos, talvez, naturalmente, aquela coordenada não corresponde àquele endereço. Então, o Redis, ele apesar de ele resolver o problema em termos de velocidade para ir aquecendo, eu acho que a gente precisa alimentar uma base para isso e não ter que ficar batendo na API do Google o tempo todo. Isso já seria, na minha visão,
O correto. O correto. Uma outra solução possível é não utilizar banco de dados, nem Redis, e ficar tentando até esses problemas de overquery sumirem, né? Eu tenho lá 100 pontos, dos 100, 2 deram overquery, os outros 96, 98 deram certo. Eu fazer uma iteração até esse overquery sumir. Ou seja, eu vou iterando até. É tipo o resto zero, né? Nas entregas, né? Eu vou girando até não ter ninguém com overquery. Se, obviamente, surgir um problema fatal, como, por exemplo, a LOEC naturalmente ter passado os 1000 quilômetros, ou ter um endereço que não existe, aí é um erro fatal e aí eu paro, né? Mas esse eu conseguiria fazer iterações, eu não implementei esse algoritmo, isso mataria a necessidade do Redis e conseguiria entregar aquela LOEC por uma questão de limite, mas também seria lento, né? Ainda há uma lentidão que é desnecessária, esse cálculo, mas é isso, é só isso que eu tenho para falar em termos... Ô, Gaido, Oi. Chora. posso fazer um comentário? Pode, sobre eu isso? já acabei já, inclusive. Não, é só um comentário. Aí tem vários colegas aí. Inclusive, eu já comentei isso com o Rogério. Nós temos uma base imensa hoje nos Correios. Tem as coordenadas aí de grande parte dos endereços dos Correios, que é buscado pelo CEP e pelo número do logradouro. Eu não sei se os colegas aí do GEO estão aí na reunião, não olhei. Mas é assim, independente de buscar no Google ou na base nossa, esse tempo de buscar essas coordenadas, nós não temos como fugir dele. Eu acho, ponto de Mas vista deixa... Vila, o que acontece? Aí é a parte que eu não falei pro Gaido ainda. Eu acho que dá pra... Gaido. À medida que a gente vai aprendendo, Ávila, vai aprendendo onde é que fica a coordenada na minha casa, eu não preciso de novo, é isso que eu tô dizendo. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Nós temos mecanismos aqui para colocar a coordenada na LOEC. A gente tem isso, entendeu? Só que é uma construção que tem que ser feita na LOEC original, antes de mandar para você, entendeu? O que a gente está construindo aqui, no primeiro MVP nosso, é um mecanismo de ordenar LOEC usando 100% da API do Google como dependência, entendeu? Então, assim, Ávila, a gente já sabe como que você manda para o TMS hoje. Você tem que colocar como é que chama? Você tem que colocar as coordenadas na LOEC, né? Num primeiro momento... Não. Hoje a gente Ou então ele pesquisa lá também. A coordenada é o próprio TMS. Mas entendi. é uma Então base de dados, assim como o Gaido citou, está armazenado em algum lugar. De qualquer forma, ele tem que ir lá ponto a ponto pegar essas coordenadas. Aí é por isso que eu fiz a observação. Independente A gente está fazendo no Google ou aqui, vai ter um tempo para buscar isso. Entendi. Isso é fácil. Agora entendi o que você falou. Não, é que provavelmente é mais rápido se a gente tiver uma base local proprietária aqui do Correio, do que ficar batendo no Google, até por uma questão de custo. Acho que isso aqui isso vai envolver dinheiro, entendeu? Mas voltando aqui, na minha visão, tá? Existem várias formas de resolver esse problema. O Maia deu uma aí, que pode passar coordenada. Pode ser que a gente queira melhorar a qualidade dos nossos dados. Não sei o quão precisos são as coordenadas do Correio em relação ao do Google. Talvez a gente possa criar um misto disso, de aprender com o Google ou ignorar o Google se a gente tem algo que é melhor. Então, assim, tem uma série de implementações que fogem realmente a esse MVP, mas que eu vou deixar aqui como sugestão aí para o futuro, né? De que a gente pode fazer uma solução híbrida, usando o Google para melhorar a base e vice-versa, não indo no Google porque a nossa base já está completa, boa o suficiente para aquele caso, entendeu? Eu penso mais dessa segunda forma. E eu já iria... É que vocês pensam sempre na corporação, tudo, eu já penso na solução, né? Eu faria uma base própria desse serviço aqui e dane-se o isso que tá. Nós já temos uma base de endereço grande, alimentada diariamente com... coordenadas de celular, né? Dos carteiros. Armazenada de maneira automática. Ela não é uma base que alguém fica lá cadastrando, entendeu? Então a gente em algum momento vai ter uma forma de cruzar essas duas bases pra gente, antes de ir no Google, pegar a coordenada no que a gente já tem. Rapaz, olha a minha cabeça viaja pra caralho. Dá uma olhada. Ó, imagine o endereço sendo entregue 200 vezes
ao longo do mês. Esse mesmo endereço, eu tenho 200 coordenadas geográficas, eu posso calcular o centro, porque como tem erro de precisão, tem erro de precisão de GPS de cada um, né? Às vezes um celular tem, né? Eu consegui calcular o centro mais provável com base nos 200 dados, porque é isso, cara. Aí, quanto mais dados a gente tem sobre trabalhar com ele, mais precisa a nossa... Mas tudo bem, eu tô viajando aqui. Só pra gente fechar, o que eu quero Fechou, fazer na acabou próxima aqui. semana? Nós vamos fazer 2 atividades na próxima semana. O Fabrício vai te ajudar a trazer isso para cá para dentro, para a gente subir lá na estrutura do SRO. E junto com o pessoal do SRO Web aí, a gente vai pegar uma massa de dados maior, agora bem maior, não considerando só os com exatamente 100 ou 98 pontos, porque eu quero ir para a próxima reunião com a Google, a gente falando assim, ó, a gente, com o mecanismo que a gente fez aqui, nós pegamos 1000 LOECs e conseguimos ordenar 500, entendeu? Entendi, ou seja, usar os dados concretos mesmo, né? Já ir com dados para a próxima reunião e a gente apresentar esses problemas para eles, que a gente teve, essa questão aí do paralelismo, para que eles comecem a dar a solução para a gente também. Eu acredito que seja algum detalhe, Guido, no token que eles forneceram para O limite, né? O limite que pode mandar. Tá permitindo chamar de 2 em 2, entendeu? Não, legal. E E a assim, inclusão do bairro, Gaido, impacta Então, aí aí- na implementação? Impacta, né? Se tiver que incluir mais. A gente... o Eu Maia acho que suspeita tá que seja isso. Não sei se é o bairro o Ou problema. simples. Não, assim, tá faltando o BAE. Ele vai ajudar a tornar mais assertivo. Mas eu acho que o Ávila falou também, Guy, vai ter situações em que vai dar esse erro. Ó, não consegui achar coordenadas para esse ponto aqui. O que eu faço com esse objeto? Ou eu vou colocar ele no começo, ou eu vou colocar ele no final, entendeu? Aí deixa o gestor funcional dizer o que vai acontecer. Ah, entendi. Que legal, cara. Aí a gente vai lá e deixa ela no final e faz o trajeto. Aí o cara... faz o trajeto com as outras e aí o cara... Eu também posso E aí- descartar esse objeto, mas aí Ó. pode dar problema também, né? Não pode, né? Porque ele vai ser entregue. Ele tem que constar na lista. Ele veio na LOEC, ele tem que constar na LOEC que volta. Ó, esse local desse endereço, se você jogar no Google Maps, ele não existe. É realmente um local fantasma. Entendeu? Peguei o que você colocou aí. Não Tem que ir no lugar- Bing, tem que ir no concorrente do Google, porque... Ele não existe. É uma cidade fantasma. Tá na LOEC com esse endereço. Pode ser que na digitação erraram o CEP. É possível, Ávila? Sim. Então, pode ser que Não na digitação deve, errada- é uma coisa que tem que ser corrigida, não pode ter o CEP errado. Isso. Pode ser alguma coisa assim, cara. Mas aparece 2. Não, mas é baixo, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta, Gaito. Uma pergunta. Você viu que na resposta do Google, quando você chama, e isso tinha na outra API, não sei se na do Geocode vai ter. Ele tem um negócio que ele dá a correspondência exata ou correspondência parcial? Cara, eu acho que não, porque esse aqui é o reverso, né? Ah, pera um pouquinho, não, desculpa, deixa eu ver aqui. Eu entendi o que você falou. Porque aqui no Google Maps ele dá uma correspondência parcial e traz 2 locais, mas parece ser 2 locais totalmente diferentes. Ó, rotas. Tem um exemplo aqui que eu calculo uma casa que eu morei aqui. Deixa eu rodar esse cara. Eu acho que essas coordenadas poderiam ser inseridas na LOEC no momento em que se inclui o objeto nela, né? Mas, Na será possível? tela de inclusão do objeto, aí poderia bater nessa API, pegar as coordenadas e incluir na LOEC. E o guide aí já receberia a LOEC com as coordenadas. Aí pensa, eu faço uma observação, é possível, é uma ideia excelente, mas pense em questão tempo de resposta no momento da inserção do objeto. O Maia, ele tem aqui o formatted address, ó. O mesmo, aqui, não ó. tem como fugir, como tu falou, não tem como fugir, ou na inclusão ou no cálculo, né? Na busca aí, e Gaio. na reordenação. Aqui, ó, o que você falou, formatted address. Aqui tá Sim, perfeito, aí ele- ó. Tá vendo? Sim, ele consegue. Então, Ele consegue devolver, mas eu não tô usando. Ok. Mas tá aqui, eu consigo usar, tá aqui, entendeu? Ah, tá. Esse é o endereço formatado que ele devolve na sua busca. Isso. Deixa eu só ver um pouco. E lá pra cima é a resposta também ou é recorrente? Tudo response, ó. Ele devolveu um resultado para aquilo, ou seja, ele pode devolver mais de um, né? Aí ele coloca aqui componentes do endereço. Olha que legal, long name, olha Você que legal. consegue colocar esse outro aí, que você colou pra mim no chat? Esse que é zoado?
O zoado não devolveu. Ah, não, Coloca peraí. ele aí. Peraí. Coloca ele aí, Boa. Deixa eu pensar. Você vai ver que ele vai trazer 2 endereços. Deixa eu pensar, Mai. Deixa eu pensar. Um instante só. Eu tô pensando. Te mandei no chat. Caralho, esse WhatsApp do Windows nativo tá uma bosta. Aqui, ó. Vamos ver o que esse cara faz. Ctrl C. Rotas. Vamos ver o que esse cara faz. Opa. Ó, ele devolveu isso aqui, ó. Ele simplesmente devolveu isso, Maia. Status 0 results. E não devolveu. Ele não... Então realmente nesse caso nem trouxe mesmo. É que. Não, tá certo, Gai, tá explicado. Realmente, nesse caso aí, a gente vai ter que procurar uma solução com gestão. Eu vou olhar. O que faz? Joga pro final Eu não ou deixa no início, entendeu? Hoje ou segunda eu... Bom, mas beleza, aí vocês definem aí e a gente vê uma qual que é regrinha melhor. só, mas tá bacana, cara. Achei legal essa observação sua aí. Bom ter encontrado isso aí que... Assim, teoricamente, Gai, a gente não precisa descartar o ordenamento da LOEC todo, entendeu? A Entendi. gente só vai tomar uma decisão do que fazer com esse objeto aí perdido no meio do caminho. Legal pra caramba. Ó, gente, é isso a reunião, tá? Se alguém quiser ver como é que foi implementado, alguém tiver curiosidade, eu mando um outro link aí depois. Ou agora, não sei. Mas acabou aqui. Acho que o pessoal não tá muito curioso. Cara, é o seguinte, então a gente vai prosseguir, o Fabrício vai te procurar na semana que vem, ou já a partir de hoje, pra gente subir isso aqui dentro. E eu vou ver com o Ávila e com o Antônio aqui, pra gente pegar uma grande quantidade de LOEX, abaixo de 98 pontos, do Brasil inteiro, pra gente fazer essa primeira massa de dados aí. E, importante, medir o tempo que vai demorar, né, por conta dessa limitação das 2 requests em paralelo aí. Beleza? Beleza? Aí tem, no outro sistema que a gente tem aqui, Gaito, ele tem a LOEC percorrida, real, sabe? Depois da percorrida. E eu quero ver se a gente consegue sobrepor os dois no mapa, entendeu? Então, dá pra implementar isso. Dá pra implementar uma representação no Google Maps de graça. Então tá, cara, tô feliz. Vamos prosseguir aí, né? Na próxima semana. Beleza. Desculpa, Maia. Se no lançamento, se ele pudesse escolher, né, no mapa o local, nesses casos em que ele não encontra as coordenadas, seria interessante também, né? Mas eu acho que tempo, né? esse desafio vai estar mais no lado do SRO Web aí, a gente vai discutir. No momento de Primeiro, inserir o como que a objeto gente... na LOEC, bate na API que o guide está usando, identifica as coordenadas. Se não existir a coordenada, se ele não encontrar, abre o mapa para o cara, então, ele mas vai lá, aí... escolhe um ponto e já chega a LOEC com as coordenadas. Mas eu acho que seria melhor fica complicado. a gente fazer essa chamada não na API do Guide, aqui na nossa interna, na nossa base que a gente tem aqui de endereço, para ver se aqui internamente a gente tem a latitude e longitude. Aí não tem, eu deixo sem, porque aí o Guide sabe que aquele ali ele vai procurar, entendeu? Entendeu, Guide? Entendi, esse é um problema tático, né? Não da API, né? Não da API. A LOEC já tá indo com lat e long no corpo dela, Guide? Ou você que tá incluindo depois? Não, eu nem sei que se havia lugar pra pôr isso. A hora que você me falar onde eu ponho na LOEC, eu ponho. Não, era só pergunta. É que eu não sei onde é que é. De repente, a gente que já vai alimentado. Se tiver latitude e longitude... As LOECs que você me passou, elas não tem nenhum campo indicando onde é a LOEC. Portanto, eu não sei onde colocar no termo formal, né? Na estrutura formal de uma LOEC, eu não sei onde fica isso. A hora que você me falar onde fica... Cada item. Cada item tem uma latitude e uma longitude. Isso, eu não sei qual que é. Latitude e longitude. É só isso? Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo... Não tá indo, mas pode colocar. Aqui no item, ó. Do endereço aí, bem aí, ó.
É aqui, ó. Mas aí você é latitude e longitude, é isso? Exatamente. Pode pôr dentro do endereço, que a latitude e a longitude é do endereço. Que é o Do destinatário endereço, aqui. sim. Latitude, Isso. sei lá, um negócio, e longitude. Eu já posso devolver isso. E aí no futuro, olha que legal, se eu puser isso e de alguma forma vocês aproveitarem e guardarem na base, quando vier, eu posso aproveitar ela, né? É isso que eu falei. Se tiver, você aproveita. Se não tiver, vai buscar. Mas você entendeu, né? Que eu não sabia, agora eu tô sabendo. Ah, não, beleza. Então, beleza. Sim, Então, eu te falei. então eu vou fazer o seguinte, próximo desafio aqui é colocar a latitude e a longitude na resposta. Na resposta. E aí e usar se ele já existir, né? Pra não ir no Google. Né? Isso aqui é legal pra caramba. Hein? Legal pra caramba. Deixa eu anotar isso aqui. É isso aí, acabou, senhores. Beleza, então eu agradeço. A gente vai montando contato aí. Eu? Obrigado a todos aí, gente. Beleza, cara. Parabéns, cara. Bom, boa sexta-feira. Beijo na alma. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Bom dia. Bom dia a todos. Dois itens aqui, né?